meu nome é Gustavo e eu tô aqui pra cumprir um desafio e falar o meu testemunho de como eu entrei na igreja está nessa terra. Desde os 5 anos eu ia na igreja com meu pai e minha mãe e meu irmão. Daí o tempo foi passando, mas eu só ia na igreja por ir mesmo, só porque minha mãe mandava. E começou a passar os anos, mas eu fui aprendendo muito. Fui aprendendo muito, tendo discernimento da Bíblia, aprendendo muitas coisas. Mas chegou um tempo em que eu não via mais crescimento lá. E minha vida já estava toda deturpada. Meu pai brigava com a minha mãe, bebia. E já estava toda ferrada a minha vida. E eu era um cara cheio de medo, insegurança. E eu falei, eu tenho que mudar. E eu tinha conhecido essa nossa terra antes. E eu falei, eu acho que é tempo de eu ir para outro lugar, talvez, para tentar algo melhor e crescimento. E eu vi que lá na igreja que eu tava não ia ter crescimento naquele tempo, porque eu era muito tímido e eu tinha que agir. E eu tinha de alguma forma perder essa timidez. Então eu fui e orei a Deus. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa me dar uma oportunidade para mudar, uma oportunidade para ir para aquela igreja, porque eu quero uma forma de mudança de vida. Daí, beleza. Passou um dia, teve um teatro na minha escola. Eu falei, caraca, fiquei feliz que ia ter o teatro, né? Quem não fica feliz quando não vai ter aula? Naquele tempo eu ficava feliz que não ia ter aula. Daí, beleza. O teatro era da igreja Sara Nossa Terra. Passou, nossa, eu gostei muito do teatro. Daí teve uma brincadeira lá. Depois eles pegaram um número de cada das pessoas que estavam na roda. E uma menina mandou mensagem pra mim, me convidando pra uma célula. Daí eu falei, caraca, tudo que eu orei a Deus tá acontecendo na minha vida. E foi aí que eu entendi, se eu orasse a Deus ia acontecer. E aí que começa tudo. A oração começa tudo, a oração muda tudo. A oração é o princípio do meu testemunho. Então, irmão, ora bastante que sua vida vai ser transformada, que nem a minha. Daí eu fui pra célula, descobri que tinha uma célula do lado da minha casa. E quando eu orei a primeira vez pedindo pra Deus que ele me levasse pra Sara Nossa Terra, eu pedi que pra ele me desse um caminho, porque eu não, como eu já tinha idade, mas eu não, minha mãe não ia deixar eu ir sozinho. Nisso, a célula era do lado da minha casa e a moça era minha líder. Então ela me levava para a igreja. Então tudo que eu pedi a Deus em oração, ele me supriu na realidade, porque eu tava querendo a mudança. E daí eu comecei a ir na igreja de Sá Nossa Terra. E meu pai e minha mãe tava tudo deturpado. E eu comecei a aprender do reino, eu comecei a evoluir no reino, eu comecei a crescer e entender mais de Deus. Daí eu comecei a jejuar, eu comecei a fazer muitas coisas na igreja. E eu comecei a entender que o jejum e oração é uma forma de mudança completamente. Mas eu comecei a ver que cada vez que eu orava e jejuava mais, as coisas complicavam em casa. Porque era uma guerra que eu não conseguia ver, mas essa guerra estava acontecendo, irmão. E isso machucava muito eu, mas eu falei, eu vou continuar porque eu creio que Deus pode vencer essas guerras. E eu continuei orando, continuei jejuando, comecei a secar, eu comecei a emagrecer de tanto que eu jejuava, mas o jejum quebra a incredulidade e gera fé. Então eu comecei a ter muita fé e eu comecei a acreditar, Deus vai mudar minha vida, Deus vai transformar minha família. Beleza. Meu pai começou a brigar muito comigo porque eu ia na igreja, ele não gostava que eu chegava tarde da igreja. Chegou um dia que não deu. Eu conversei com meu irmão e meu irmão viu a situação e eu fui morar com ele. E nisso meu pai começou a ir pro fundo do poço e tal. E nisso eu comecei a ver um jeito de ganhar ele pra Deus. Ele começou a mandar mensagem pra mim quando eu tava na igreja. Daí eu falei, pai, vamos comigo na igreja. Beleza, no outro dia ele foi comigo. Num domingo, porque ele queria muito voltar com a minha mãe. Daí ele foi na igreja bêbado e falou comigo, nossa, sou uma vergonha pra você. Daí eu falei, não, só de você estar aqui já é um grande progresso. Beleza, começou a passar o tempo, meu pai foi pra revisão de vidas. E lá foi um estralo pra ele. Lá foi uma mudança, tipo, completamente, ele foi transformado lá na revisão. Depois ele saiu de lá uma pessoa totalmente diferente. Daí ele começou a fazer o IV, começou a ser moldado. Então o meu pai foi transformado do nada.
Então, eu creio que nem eu falei pra vocês, jejum e oração é uma coisa muito importante. Com qualquer coisa, com qualquer jejum e oração você consegue transformar. Até uma vida que está perdida, até uma vida que pode estar no fundo do poço pode ser transformada. Nisso eu ganhei meu pai. Depois a gente minha mãe mudou para uma outra casa e meu pai foi morar junto com a gente. Depois a gente mudou para um apartamento e minha mãe foi para a igreja. E começou a aprender de Deus, começou a orar de novo, começou a jejuar, ler a Bíblia. E esse é o caminho, irmão. Se você quer uma transformação de vida, você tem que entender que você tem que orar, jejuar e buscar o reino, buscar o caminho. Então, a partir desse testemunho, eu quero trazer essa palavra para você, que se para você ser transformado e transformar pessoas, transformar a sua família, você tem que entender que Deus tem que estar em primeiro lugar e que você tem que orar muito e jejuar muito, porque a sua fé tem que aumentar e a tua intimidade com Deus tem que aumentar, e tem que ler muita Bíblia, porque você vai ter entendimento e discernimento para crescer e pregar o evangelho e fazer transformação de vida para as pessoas. Esse é o meu testemunho, espero ter edificado a vida de vocês e que Deus abençoe.